daria primeiro não seria o reclamante? Os dois somos recorrentes. A parte Mariana, então. Somos recorrentes e recorridos, ambos. a parte autora, né? Isso, então... Então seria o doutor Pedro Jorge Zamar Tax. Obrigado. Não está presente? Aqui. Está presente? Então, ele pediu. O senhor pediu, né, para fazer a sustentação oral, não pediu? Sim. Portanto, o senhor tem o prazo regimental. Boa tarde. Com relação a essa ação, em momento nenhum a Avianca ela conseguiu provar a questão do mau tempo em Campo Grande. E, na verdade, o que aconteceu foi overbook. Fomos descobrir isso logo depois. E, junto com a senhora Mariana, eu estava presente, até porque eu sou marido da dona Mariana. Tá? E no juizado especial já fomos vitoriosos nessa causa. E aqui estamos tentando a majoração. Pois bem, o que ocorre, na verdade, é que houve um overbook e a Avianca simplesmente se indispôs a nos colocar em outra aeronave e nós tínhamos um compromisso em Campo Grande, era o casamento do irmão da Mariana. Isso tudo foi comprovado nos autos. E nós fomos obrigados a fazer um percurso que era, então, de 40 minutos, fizemos de ônibus, demorou 10 horas. E, em sua defesa, a Avianca, ela, além de não conseguir comprovar esse mau tempo, muito pelo contrário, não houve mau tempo em Campo Grande, ela alega que não houve dano nenhum. E o que, na verdade, é que nós trocamos, repito, nós trocamos uma viagem de 40 minutos por uma de 10 horas. Então, eu acho que o dano está bem caracterizado nesse ponto. Então, o único pedido nosso é só mesmo a majoração. Obrigado. Com a palavra, o advogado da Avianca. Excelências. Bom, a matéria fática basicamente já foi apresentada e o que nós trazemos aos autos, que é o nosso objetivo aqui hoje, é que não se bastaram somente alegações de mau tempo. Nós trouxemos aos autos uma reportagem do dia 21/6/2013, do dia do voo, em que o aeroporto de Campo Grande estava com problemas climáticos de neblina e nevoeiro, e por estas razões, não aqui o problema não foi o aeroporto de Cuiabá que não tinha como partir, o problema é que ao partir não tinha como pousar, e por essa razão foi realizado o cancelamento do voo. Então, por se tratar de caso fortuito externo, teríamos então o rompimento do nexo de causalidade e, por consequência, o afastamento do dever de indenizar. E é por essas razões que nós pedimos que seja reformada a sentença do juízo de piso, levando em consideração as provas trazidas aos autos, que se caracteriza pela reportagem trazida, e seja julgado totalmente improcedente os pedidos da inicial. É o nosso pedido de hoje. E aguardamos o vosso julgamento. Ok. Bom, então já está... A matéria está bem esclarecida. Sobre essa objeção da Avianca, de fato nós sabemos que o caso fortuito exclui, mesmo no caso de transporte, que é o objetivo. Eu estava com o voo marcado para o Chile e um vulcão explodiu lá. Aí a companhia cancelou. E muita gente gritou, falou, não, bom, se você quiser ir a viagem, tudo bem. Vai um avião pilotado por piloto automático, você vai na sua viagem lá atravessar o vulcão. Bom, só que eu vou transcrever aqui um trecho da sentença, ver o que a sentença diz. No caso, as notas jornalísticas apresentadas pela companhia aérea afirmam que o aeroporto de Campo Grande opera por instrumentos esta sexta-feira, que era o dia do voo. Primeiro dia do inverno. Isso aqui com neblina e névoa que perduraram por todo o dia. Segundo a Infraero, logo no início da manhã, um voo precisou ser cancelado por causa das condições climáticas.
No restante do dia, os itinerários dos aviões continuaram normais. Nenhum está em atraso ou precisou ser cancelado. De modo que, realmente, eu estou aqui secundando a conclusão do juiz que não houve prova desse fato impeditivo, desse fato objetivo que exclui a responsabilidade, e estou, então, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade da Avianca. Quanto ao valor do dano moral, que é o recurso da dona Maria Cristina, eu também estou mantendo o valor de R$ 8.000. De fato, foi cancelado, há aquele problema de falta de informação, que a pessoa fica no aeroporto, ali no balcão, mas eu estou mantendo esse valor, acho que está razoável, R$ 8.000. E estou negando provimento a ambos os recursos. É como eu voto. Como vota, desembargador Dirceu? Realmente, o ônus da prova é da pessoa, da empresa aérea, né? Pelo CDC. Competir a ela fazer a prova cabal, completa, de que realmente não podia voar por uma questão técnica, formal, o que exibiria qualquer tipo de responsabilidade. Mas, conforme o relator disse aí, foi o único voo cancelado. Se ela não providenciou, ele ficou 10 horas viajando, não providenciou um outro meio, uma outra companhia aérea para que ela fosse, poderia ter realmente, eu estava tendendo até a aumentar esse dano moral para os R$ 50.000. Mas, tendo em vista que esse voo houve essa pequena objeção e que ela poderia ter realocado e tal, eu acho que o valor está dentro da razoabilidade em razão desta circunstância, de que houve realmente um probleminha qualquer e às vezes até vem para a sorte dos que não foram, poderia ter ido e não voltado nunca mais, né? A companhia até pode dizer que foi precavida. E a outra parte que houve overbook, mas também parece que não foi provado o overbook, que o voo não chegou, não sei se decolou ou não, parece que não há essa notícia, parece que realmente foi cancelado. Eu acho que empresa nenhuma cancela um voo por mero prazer. Eu acho que ela pode ter problema, deficiência, falta de avião, outras matérias. Mas se ela tivesse os meios, ela teria ido. Então, como nós não temos condições de avaliar, por essa razão, eu acho que os 8.000, eu acho muito pouco a indenização de dano moral, porque o moral da pessoa vale muito mais que isso. R$ 8.000 não dá para nada. Mas como a finalidade aqui não é enriquecer ninguém, é apenas dar uma satisfação jurídica com justiça, eu acho que ficou de médio tamanho, de acordo com Vossa Excelência. De acordo. A conclusão é desprovidos ambos os recursos no sistema do auto-relator. Muito obrigado. Bom, eu anuncio também que o número 1 da pauta vai ser adiado, né? Adiado 1 da pauta. Pedido de intervenção oral pelo apelante Ele é da parte autora? da parte autora. Bom, aqui eu tenho Tá aqui. em julgamento o número 19 da pauta, que é o recurso de apelação simples 57.413/2015, apelante Elias Gomes Ferreira e Carmen Lúcia Barbosa Ferreira e Gold Delos Empreendimentos e apelados mesmos. Aqui é o seguinte, uma ação, a sentença do juiz da 20ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, com repetição de débito, já pelos contra, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar solidariamente as réis ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10.000 em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido pelos autores, certo? Bem como o pagamento de indenização por danos materiais no valor de 9.492. Os autores, Elias Gomes e Carmen Lúcia, pedem a reforma da sentença exclusivamente em relação à rejeição do pedido de condenação à restituição dos valores cobrados a título de taxa de evolução da obra. Isso não foi acolhido, sustentando ser ilegal a cobrança desse encargo na falta de entrega do imóvel no prazo estipulado. E dizem que o termo inicial do júri de mora referentes à condenação por dano moral está em desacordo com decisões do nosso Tribunal de Justiça e do STJ, pois, em se tratando de relação contratual, deve incidir a partir da citação e não da aplicação da sentença, como estabeleceu o juiz. Então, eles pedem provimento do recurso, primeiro, para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança da tal taxa de obra desde a data de 31/7, que é quando ela devia ser entregue, até a entrega das chaves, bem como alterar o termo inicial do júri de mora. As réis Gold
Delos Empreendimentos Imobiliários Limitado e outras apresentaram contra-razões, combatendo pontualmente as razões recursais e também apelaram. Mas as folhas 421, o Departamento Judiciário Auxiliar informou que não foi efetuado o recolhimento do preparo, o recurso das RES. É o relatório. Isso aqui é questão oral, né? É o doutor Gastão? Isso mesmo. O senhor tem a palavra, doutor Gastão, para 15 minutos de sustentação oral. Boa tarde, nobres jogadores. Boa tarde. O presente caso já foi relatado pelo ilustre relator, né? A gente vem aqui exclusivamente pleitear a restituição da taxa de mora a partir do atraso da entrega do imóvel. Em nenhum momento a gente veio aqui requerer e aduzir que a taxa de obra ela é ilegal. Ela é um contrato, foi assinado com a RE. O que a gente vem aqui a debater com os senhores é a ilegalidade dessa cobrança a partir do atraso que foi ofertado pela empresa, pela apelada, né? Aqui a gente está diante de um contrato de adesão na qual a parte autora não pôde discutir nenhuma parte do contrato, foi ofertado para ela um apartamento com um prazo de entrega e esse prazo de entrega não foi cumprido. As RES alegam, como sempre, aquelas alegações genéricas de que a culpa é da CAB, a culpa é da SEMAT, a culpa é de São Pedro, de todo mundo, mas não comprova realmente que ela fez algum pedido na CAB, que efetivou esse atraso, que a SEMAT atrasou a entrega de algum gerador, simplesmente ela faz alegações sem meras fundamentações, sem provas realmente. E aqui a gente está diante de uma relação de consumo na qual a gente tem o princípio da informação, ou seja, esse é um dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor e as informações têm que ser prestadas bem claras para os consumidores. No caso em adendo, foi prestada a informação que dia 31 de julho de 2012 ia ser entregue o apartamento dos meus clientes. Esse prazo não foi cumprido e a RE, como é comum, como é de praxe a gente vê hoje nesses atrasos de rouba, as REs não prestam nenhum tipo de informações para os seus consumidores. Os consumidores têm que ficar ligando aqui, aí, como sabemos, a PDG acabou indo embora de Cuiabá, eles tinham que ficar ligando para São Paulo, aí aquele passa para lá, passa para cá, ninguém prestava nenhum tipo de informação. Então, o cliente comprou um apartamento que estava no anseio de ter a casa própria, acabou ficando angustiado por mais de anos, sem ter nenhum tipo de informação desse ocorrido. Por sorte, o juiz de piso já entendeu a indenização por dano moral, mas ele não acatou o pedido de restituição da taxa de obra, ressalto, a partir do atraso. A taxa de obra é um juros devido do financiamento que a gente paga antes da entrega do imóvel. Porque quando a gente financia, a gente paga os juros, o saldo amortizador, um seguro que eles colocam, e no caso aqui a taxa de obra é esses juros que a gente paga antes da entrega do apartamento, na qual a gente começa a pagar o saldo amortizador. Então a gente entende que a taxa de obra ela é indevida a partir do atraso. Eu juntei vários julgados do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, as decisões do Superior Tribunal de Justiça são também nesse sentido de que a taxa de obra ela é devida até o prazo em que as construtoras oportunizam para entrega. A partir desse atraso, ela é indevida. É importante a gente ressaltar que quando o imóvel atrasa, a construtora tem lucro. Porque quando a gente compra um apartamento na planta, até você pegar o apartamento, o valor que você pagou lá atrás, ele é corrigido pelo INCC. Então, esse 1 ano e tanto que o apartamento ficou atrasado, na hora que meu cliente recebeu as chaves, ele teve que pagar a diferença desse valor do INCC. Então, a empresa obteve lucro, além da ilegalidade, ela ainda obteve algum tipo de lucro em cima do meu cliente. Então, por esse motivo, a gente quer que seja reconhecida a ilegalidade da taxa de obra a partir do atraso que foi ofertado pela RE, que foi 31/7. Muito obrigado. Bom, eu não vou repetir porque eu estou julgando exatamente nesse mesmo sentido. A decisão do STJ, de vários tribunais, durante a construção da obra, durante o prazo de normalidade, é devido à taxa, sim, porque está previsto no contrato da cláusula 7ª. Mas a partir do momento que extrapola o prazo de entrega, aí o adquirente não pode sofrer esse ônus, ela que está embora, né? Então, de fato, eu estou reconhecendo, há vários julgados que eu cito aqui, e eu estou dando provimento ao recurso dos autores para excluir esse valor que aqui ficou em R$14 mil. Esse valor, que, segundo a conta foi feita aqui, é 14.918. Então, eu estou também determinando a restituição desse valor. Tá? Quanto ao recurso das RES, diante da certidão do DEJAUS de que não foi regulamentado, eu não estou conhecendo, por causa da falta de preparo. Então, essa é a conclusão do meu julgamento. Como vota a
Desembargadora Excelência, Helena pela Maria ordem, Serra. como que ficou com relação ao juros também, a incidência dos juros? Vamos ver aqui como é que foi. É, porque ele questiona da indenização moral. À vista, exatamente. No tocante ao termo inicial do juros de mora incidente sobre o valor da indenização por dano moral, assiste razão aos autores, pois... Bem, excelência. Doutora Helena. Sim, eu também fiz a revisão e cheguei à mesma conclusão, né, que também essa taxa de obra deveria ser excluída a partir do primeiro mês de mora, né, que é a partir de janeiro de 2003, no mesmo sentido do voto de Vossa Excelência. E também deserto o outro recurso. Seu? Olha, as coisas parecem tão óbvias, mas tão óbvias, mas tão óbvias, que eu não sei como é que nós temos processo desse naipe nos tribunais. Se o camarada atrasou a obra e ainda quer receber taxa, isso até configura estelionato. Mas aí nós ficamos aqui decidindo questão, mas tão simplista, mas tão, dá a impressão que é até risível. A consultora vai ficar apelando, ficar brigando por 14 mil reais por fazer isso. Eu sou até a favor de estar com uma má fé nela dos 20% aí, mas é só um voto de desabafo. Concordo. Então, declarou deserto o recurso das réis e foi provido o recurso dos autores. Muito obrigado, excelência. Nada, Bom trabalho boa para tarde. todos. Boa tarde. O 2 da pauta... Não... Nilza. O 2 da pauta é uma ação é uma apelação, agravo instrumento, 58.5.828/2015, Tangará Serra, agravante Agroeste Comercial e agravado Adriano Eringer Sauer. Esse aqui é pedido para ele? Não. Que ela participa, né? Obrigação de fazer, tratou que apresenta graves problemas mecânicos após a primeira... Esse aqui participa a advogada Nilza. Tratou que apresenta graves problemas mecânicos após a primeira revisão, entrega de um veículo nas mesmas condições daquele que foi adquirido, possibilidade, antecipação da tutela, produtor rural, necessidade do trator para a realização das suas atividades, decisão mantida recurso desprovido. De acordo? De acordo. Recurso desprovido. O desembargador Nilza participa desse aqui também, que é o 12 da pauta, que é também um pedido de preferência, agravo instrumento 142.996, Barra do Bugres, Nésio Capato, agravante, e agravado espólio de Heitor de Souza. O que é isso aqui? Esse aqui é o 12 da pauta. Recurso de agravo instrumento contra a decisão do juiz da segunda vara lá de Barra do Bugres, que na ação de embargos de terceiro, já em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo agravante contra o espólio de Heitor de Souza, representado pelo seu inventariante Carlos Roberto de Souza, e também contra Heitor de Souza Júnior, indeferiu o pedido de declaração de fraude de execução formulado pelo agravante, em razão de o agravado Heitor de Souza Júnior ter doado para a sua filha Maria Flávia Vetoraço Mendes de Souza o imóvel matriculado tal do CRI Diamantino, bem como em razão da alienação da Fazenda Valéria, matriculada sob o número 38.000 do mesmo CRI, para a terceira pessoa denominada João Amadeu, por entender que não houve demonstração satisfatória da existência prévia e registro da penhora ou da má-fé do adquirente, e também por verificar que sequer tinha ocorrido penhora de qualquer bem no presente cumprimento de sentença. O agravante argui nulidade de decisão recorrida posteriormente defeito, dizendo que não lhe foi oportunizada a comprovação da má-fé dos adquirentes. No mérito, sustenta que, após a aprovação da sentença de procedência do pedido, ocorrido no dia 30 de abril de 2003, os agravados iniciaram o processo de lapidação patrimonial, visando a insolvência, seja pela procedência do pedido deduzido nos embargos terceiro, ou pela existência de diversos processos de execução ajuizados contra o agravado Heitor de Souza Júnior. Assevera que no dia 18 de abril, o agravado Heitor de Souza Júnior doou para sua filha, Maria Flávia Vetoraço Mendes de Souza, o imóvel 38.265 do CRI Diamantino, gravando-o com cláusula de usufruto vitalício em seu próprio favor. Deu para a filha e ficou com.
aduz que, 3 meses depois, no dia 18 de julho de 2007, os agravados venderam a Fazenda Valéria, imóvel tal, ao terceiro João Amadeu. E que, no dia 13 de janeiro de 2010, a viúva de Heitor de Souza, meeira do espólio, doou para Maria Flávia Venturoso Mendes mais um imóvel rural, matriculado tal. Afirma ainda que, após tudo isso, Maria Flávia e seu pai, que tinham usufruto de um dos imóveis, em nome daquele, autorizaram a alienação dos 2 imóveis que lhe foram doados, sendo que, ao final, o imóvel objeto da matrícula tal acabou sendo vendido para Carlos Alberto Barbosa Gomes, que, segundo o agravante, é cunhado do agravado Heitor de Souza Júnior, e por valor ínfimo, ou seja, R$1.000 o hectare. Enfatiza que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a má-fé dos agravados e dos adquirentes, e sustenta que a configuração de fraude à execução exige apenas a existência de ação em tramitação, citação válida e o estado de insolvência, requisitos preenchidos no presente caso. Alega ainda que a súmula 375 do STJ exige registro da penhora ou comprovada a má-fé do adquirente, e essa última está aprovada pela dispensa, por parte do terceiro João Amadeu, da apresentação de certidões de distribuidor e feitos ajuizado quando adquiriu o imóvel matriculado 3870, a Fazenda Valéria. E pelas particularidades fáticas da alienação dos imóveis, Heitor de Souza e sua viúva, Guiomar de Carvalho Souza, o filho deste casal, Heitor de Souza Júnior, e a neta deles, Maria Flávia, meu Deus, eu estou parcialmente provendo. Então, a decisão de folhas tais admite o recurso, mas manteve a situação como estava, contra razões de folhas tais. Isso aqui não tem som oral, então, né? Bom, a preliminar de defesa se confunde com o mérito e com o considerado, etc. Porém, aí eu falo aqui sobre o Instituto da Fraude e Execução, cito julgados do STJ, patati. Eu não sei porque que esse pessoal insiste em fazer, estão estudando para concurso, aí fica citando muita doutrina e justiça nos votos. Tá? Tem-se, pois, que para reclamação... aqui, bom. Deixa eu ver aqui. Para declarar que a doação do imóvel objeto 38 caracterizou fraude de execução e para assegurar que a alienação imobiliária não possui efeitos em relação ao exequente agravante. Eu tenho que ler o voto. Eu acho que o registro do imóvel é só um plus, porque a fraude de execução caracteriza a venda, execução ou até ação em andamento. A lei não exige, nós não podemos colocar na lei o que a lei não exige. Havendo ação capaz de tornar insolvente, a parte que vai comprar, que tome cuidado. Às vezes a gente compra as coisas e não toma esse cuidado, mas quem compra mal paga a execução. Por isso que a execução é só declarar ineficaz a venda, não anular, né? Só declarou ineficaz a venda em relação à exequente. Nesse sentido, eu sei, é só para ficar mais repisado. De acordo. Recurso parcialmente provido é a conclusão do julgamento. Vamos continuar, senão as Vador News não vai atender lá, porque vai só no bate-papo. O 3 da pauta
que ela também participa, é a Massa Falia de Ovepar contra Décio José Tessaro. Agravo instrumento, ação de execução, advogado destituído unilateralmente, pedido de reserva de honorários nos próprios autos, impossibilidade, divergência quanto ao valor a ser pago, discussão através de ação própria, decisão reformada e recurso provido. Vocês concordam com essa orientação? De acordo? De acordo, Bardot, seu? Então, recurso provido. O 4 da pauta é ECAD contra GRC, noturna, etc. Tem vários agravados. Aqui, ação de cumprimento de preceito legal com perdas e danos, que o ECAD entrou, pedido de antecipação da tutela para aplicação da sanção do artigo 105 daquela lei, do ECAD, indeferido, ausência de perigo de dano irreparável, decisão mantida, recurso desprovido. O ECAD quer já lançar a mão o indeferido, eu estou mantendo a decisão. Dirceu, de acordo? Então, recurso desprovido, recurso do ECAD desprovido. O 5 da pauta, Leonildo Pereira de Souza e Alessandra Ribeiro Barbosa, agravo de instrumento, ação de reconhecimento, solução de união estável, compartilha de bens, pedido de ação de tutela, manutenção na posse do veículo, não comprovada a propriedade do autor, decisão mantida, recurso desprovido. Aqui é o seguinte, tem uma confusão. Ele fala que só emprestou o carro, ela fala que deu o carro está com ela. O juiz manteve o carro com ela. E eu estou mantendo a decisão do juiz. Certo? Recurso desprovido. Na prática é isso aí mesmo. Não, mas não tem... Da pauta é agravo de instrumento também, Itaú Unibanco, Eliseu da Silva, execução de título judicial, ação de execução por judicial, busca pelo sistema Infojude para execução de bens para penhora, exaurimento das vias extrajudiciais, decisão fundamentada, possibilidade de decisão mantida, recurso de... É cabível o requerimento de informação da Receita Federal para localização de bens, tão somente depois que a parte exaure toda aquela... De acordo? Recurso, então, desprovido de decisão mantida. O 7 da pauta é o Banco Bradesco contra Pedro Gomes e Enilda Mendes Gomes. Revisão de contrato, empréstimo imóvel, dado em garantia, levada a leilão, suspensão da asta, ação ajuizada pelos sócios e avalista da devedora principal, a enviar a revisão de inépcia inicial, possibilidade de opor exceções pessoais, rejeição, bem imóvel. Olha, eu estou mantendo essa decisão, certo? Infelizmente, eu acho que lá no final esse imóvel vai acabar indo para a asta pública. Mas o juiz... Ele não deu a garantia? Deu, mas olha só, o juiz... Ele está alegando bem de família, que ele está alegando inabilidade por bem de família? Olha, primeiro eles alegam o seguinte, que eles são mero avalistas da empresa, são avalistas, na verdade é dono avalista. Sustenta que os avalistas são meros avalistas da sociedade penal e, portanto, nessa condição, não podem invocar ações pessoais somente cabíveis a esta. Eles dizem aqui o seguinte, que eles entraram numa miséria total, sabe? Inclusive, ele está hoje... Vem aqui, calma lá. Só isso, porque se eles são só avalistas, tudo bem, mas se derem imóvel hipotecário, a gente poderia ser pacífico, porque ele é piorado uma vez que você deu hipoteca, veio, deu garantia... Os agravados, que são os devedores, eles... noticiaram que a empresa teve sua atividade encerrada após o sócio avalista, que é um deles, o Pedro, passar por gravíssimo problema de saúde, sofreu AVC, teve diabetes grave, que lhe renderam a amputação da perna direita, resultando em incapacidade total para atividade, para qualquer trabalho. E por isso, eles ajuizaram contra o banco essa ação revisão de contrato, agindo na condição de avalista do empréstimo contraído pela empresa. Aí é que está. O juiz se sensibilizou com o quadro, suspendeu a asta, para analisar a ação revisional. E eu estou mantendo a decisão do juiz. Você já sabe. Nove da pauta, Unimed Cuiabá contra Pamela Castilho de Carvalho. Isso aqui é o seguinte, a liminar foi deferida contra a Unimed para custear a cirurgia Hospital Paulistano. Alegação de expressa exclusão de cobertura e especializado em hospital de alto custo. Expressa indicação do médico especialista para que fosse feito lá. Situação de emergência. Eu estou aqui seguindo a linha do juiz. Eu sei que o contrato da Unimed, depois eu queria ir para o Alberto Einstein e que a Unimed
arque com tudo isso. Não tem sustentação contratual no legal. Todavia, é o seguinte, o médico disse que somente naquele hospital a saúde dela poderia ser salva. Certo? E a situação era de urgência e emergência. Então, eu estou aqui, certo? Tem emendas aqui da desembargadora Marilsen, certo? A Dilson Polegato, outra da Marilsen, Casa Alberto Alves da Rocha, que também deve ter participado lá. Você não gostou, mas participou do julgamento. E Guiomar Teodoro Borges, nesse mesmo sentido. Eu vou seguir essa linha, é agravo de instrumento, vem a ação ser julgada depois, eu vou manter a decisão do juiz. É o meu voto. Desembargador Disseu. É que teria, eu sempre faço questão que coloque isso no meu voto, porque o doutor Marcelo Ernesto Luque Ferraz, esse é especialista, não, começou aqui. No caso, o médico da cirurgia de cabeça e pescoço, o Maurício Simões Corrêa, certo, que trata gravada, atestou que ela foi submetida a 2 cirurgias sem sucesso localmente. Fato comprovado pelo inventário. E por isso necessidade de hospital especializado. É agravo. Bom. Olha, nós decidimos aqui em salvado minhas opiniões e minha opinião pessoal. No caso, eu acompanho Vossa Excelência. não, e ela tinha feito 2 lá sem sucesso, está aqui no processo. Foi lá. Não, eu sei, tecnicamente está perfeito, devia ser retido isso aqui. Porque ao dizer que tem direito, acabou, morreu. Então, olha, o 10 é a mesma coisa, é outra questão semelhante da mesma parte. Eu estou também, a mesma conclusão, o mesmo voto, usei papel carbono e eu estou desprovendo ambos os recursos. Pelo método. Esse aqui é o último dela? É o último. O último da doutora Nilza, o último da doutora vai embora. Nessa sessão, né? 11 da pauta, agravo de instrumento, Norton Brasil, contra Diniz Almeida Queiroz Júnior. Ação de construção de servidão, aquela de servidão para passar coisa elétrica. Construção de rede de transmissão de energia elétrica, nomeação de corretor de imóveis para realização do laudo pericial, alegação de falta de qualificação técnica do corretor e necessidade de nomeação de engenheiro agrônomo. Descabimento, decisão mantida, recurso desprovido. O juiz como engenheiro agrônomo é o Longaman.
Então vamos lá. MP, 14 da pauta, ação de cobrança. Isso aqui é DPVAT. Deve estar menores. O recurso, aqui o parecer é pelo provimento, né? Ratifica, estou provendo o recurso para fazer não sei o quê. R$7.000 de indenização. O 15 da pauta é Planalto, Sul Madeiras, Renata deve ter menores. Isso aqui é acidente automobilístico. O parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Está ratificado, estou desprovendo, mantendo a sentença e condenou a parte a pagar 50 mil para cada dos apelados. E mais pensão mensal de 2/3 pelo genitor falecido. Foi assim mesmo? Seu? Isso. Então estou para cada um. Desprovendo. 23 da pauta, com o Ministério Público também, é o parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Isso aqui é Daiane Lemes Moura contra a sentença VRG. VRG é o que? É Varg, né? Olha, aqui é o seguinte, olha só, olha, se você gosta de ver esse tipo de coisa. Julgou improcedente, o juiz, essa indenização vou cancelar. Olha só, o julgou improcedente pedido por entender que, conquanto o voto adquirido pela apelante por o dia 10 de janeiro, às 5h15, de Cuiabá para Salvador, Bahia, tenha sido cancelado, a apelada, que é a VRG, deve ser azul, né, efetuou o embarque daquelas 11 horas, poucas horas depois, custeando ainda nesse íntere o transporte daquela para a sua residência. E também porque a apelante, à época com 15 anos, viajava a lazer para passar férias na casa de parentes, não perdendo, portanto, qualquer compromisso inadiável na cidade de destino. Aí o julgou improcedente. O pedido está apelando também para querer indenização. Certo? Não, porque não foi previamente comunicado o cancelamento do voo das 15h15, como ocorreu com os passageiros, e também o embarque no voo posterior às 11 horas deu-se depois de muitos transtornos, explicações, súplicas e mesmo lágrimas daquela, pois, a princípio, a apelada exigiu dela sozinha, sem a assistência dos pais, o pagamento de nova passagem aérea. Eu estou provendo o recurso, depois de analisar o caso, vou ler o voto, certo? 5.000. Tá bom? Então, recurso provido no seu voto relator, contra o parecer. Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, Luiz de Souza Campos. É uma apelação. Ação de ação por danos morais, cerceamento de defesa, tem essa arguição. Prova testemunhal produzida, prejuízo sequer alegado. 13. Ligação da rede de água encanada na residência do autor em canalização antiga e desativada. Leniência do Departamento de Água e Esgoto por quase 6 meses. Falha na prestação dos serviços de água, dano moral caracterizado, valor indenizatório e advocacia de patamar razoável. Eu estou mantendo que fixou em R$5.000. Certo? Mas quem está apelando é o esgoto. É o esgoto. O Departamento de Água e Esgoto. Não é ela que está pedindo aumento. Eu sei, mas é muito pouco, né? Nós estamos muito pobres em dano moral, né? 5.000, 8.000, 3.000.
É verdade. 16. O 16. Esse aqui já é normal, pauta normal, né? Normal. É. 16, Helena, como você concordou comigo? Eu provi o recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, base no 267, CPC, afastamento de que é isso mesmo, a conclusão? Isso é de acordo? Bom, o 17, Expresso Rubi e Maria Penha Soares. Isso aqui são morte de acidente de veículo, é aquele voto longo. Provejo parcialmente o recurso para reduzir o valor da Ponta de Moraes para 200 mil, porque foi fixada em 400 mil. Morreu, gente. Fixando o juro de uma parte fala danosa, Eu estou, a revisora. 200 mil? Eu concordei. Concordou comigo. Parcialmente provido. Foi. 400 mil. Eu estou, pelo menos. Não, é salário mínimo sim. O juiz deu 400 mil reais. Você fica rindo. Quando você... O 18 da pauta é a apelação civil 41242, é Guldetec, Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola, contra a Bunge Alimentos. Embaixo, terceiro pedido dizendo... Aqui vem... Qual é o caso aqui? O caso aqui foi o seguinte. Julgou o pedido procedente para desconstituir a resta efetivada nos autos, lá, sobre a quantia de 160 mil quilos de soja que se encontra depositado no armazém da Bunge Alimentos, à vista de prova satisfatória de que o soja restado fora cultivado e colhido por Isolina Ângela da Silva, do Malvoral do Norte, fazendo... É aquela velha história, não é? O juiz julgou isso, eu estou mantendo a sentença. Se quiser eu faço a leitura do voto, mas já viu como é que é o problema. Estava lá no... A credora está dizendo que não é, a tese da credora é que não é. E eu estou, então, mantendo a sentença do juiz, que realmente o soja cultivado lá e tal, é da outra CPR, não é, tal. É, gauchado. Se quiser, eu faço. Eu transcrevi a sentença. Que entrou com base no terceiro, dizendo que uma CPR plantada numa determinada safra de uma área era dela. Significa que é dela, né? Eu estou desprovendo o recurso, mantendo. Na realidade, são 3 áreas. Concorda ou não? Eu mantenho a sentença do juiz. É. Provendo, mantendo. Mantém? Mantém? O 20 da pauta é o Banco Industrial Comércio, Cleito Martins Alves. Ação de indenização por dano moral, preliminares, imputação de estelionato, apresentação de apresentação de criminal, Ministério Público. Esse aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Não sei se a Helena concordou comigo. Aqui é o seguinte, olha só, você vai divergir. Não concordou, né? Então é o seguinte, então vou ler. Julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o apelante condenou o Banco Industrial ao pagamento de 40 mil reais, etc, etc. No entendimento do juiz, o apelado foi levianamente acusado pelo banco de ato criminoso, estelionato, respondendo, inclusive, processo crime da 8ª Vara de nossa comarca, sendo posto em absolvido. O banco... Então, o juiz julgou parcialmente o processo pedido e condenou o apelante ao pagamento de
de R$10 mil, R$40 mil. O apelante alega prescrição por isso. No mérito, alega que não agiu de má-fé ao representar criminalmente contra o apelado, pois apenas exerceu seu direito constitucional de petição, ou seja, agiu no exercício regular de direito, já que o apelado descontou junto ao banco cheques de clientes que foram devolvidos por conta encerrada, contra a ordem ou falta de fundos, sendo certo que vários deles eram empresas onde o recorrido tinha participação societária ou de empresa de seus parentes, havendo justa razão para supor a prática de ato ilícito ao seu patrimônio. Aduz que tinha motivos suficientes para desconfiar do apelado, pois a empresa dele e de seu irmão estavam envolvidas em fraudes fiscais. E esse escândalo teve muito mais divulgação da mídia do que a ação criminal que respaldou a demanda indenizatória, de modo que o abalo moral e a dificuldade de conseguir crédito na praça decorreram da investigação fazendária e não em virtude dos atos pactuados pelo apelante. Ressalta também que não há ato ensejador de dano moral, tanto que o Ministério Público, ao examinar a notícia crime que o banco fez para ele e os documentos, vislumbrou um ato ilícito penal, entendendo que os fatos deveriam ser investigados. Inclusive, entrou com ação penal contra ele. Depois ele foi absolvido. Então, pede a prescrição e no mérito a coisa. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou afastando a prescrição. Não, negócio assim, aconteceu isso, compreendeu? Ele estava realmente envolvido, a empresa dele, numa escândalo que foi muito divulgado aqui na praça, e foram vários cheques. Quantos cheques foram que ele descontou lá? Certo? O apelado relata que os emitentes do título eram sociedades comerciais cujos sócios guardavam relação de parentesco com o apelado, como seu irmão Claudson. Citou, por exemplo, a empresa Silvânia Comércio Derivado de Petróleo, que tinha como proprietário responsável por 95% do controle societário. Quer dizer, os cheques eram tudo de lá, mil cheques. Ele falou e descontou do banco. Depois os cheques voltaram todos, claro, porque não tinha lastro, não tinha... Aí o banco representou criminalmente. O Ministério Público denunciou. Depois ele foi absolvido, certo? E eu estou, analisei o caso, etc., e estou, então, entendendo que o banco não agiu fora do direito, provendo recurso para reformar a sentença e afastar a condenação. Agora eu vou ter que falar também, né? Data vênia. O fato é o seguinte: em 13 de 11 de 2002, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o autor, a pedido do requerido, pela suposta prática do crime de estelionato, o que originou a ação penal número 125/2002, em trâmite na 8ª Vara Criminal da Capital. Mas o autor foi absolvido, cuja ação tramitou por 10 anos. Isso porque, a partir de julho de 2000, foram realizadas entre o banco réu e a empresa Cavel, empresa de combustíveis, em que o autor é proprietário, operações bancárias, que eram aqueles descontos. Eles tinham um contrato de descontos, de títulos. De posse dos cheques emitidos por clientes no posto, eles eram endossados por endosso translativo ao banco, que adiantava os valores da empresa Cavel por meio de depósito em sua conta corrente. Tendo em vista que alguns cheques foram devolvidos, o banco alegou que sofreu prejuízos e representou criminalmente por estelionato o dono da Cavel. E ele foi denunciado porque alguns cheques eram de pessoas ligadas a ele, irmão dele, que tinha um outro posto. Na realidade, o contrato dele não previa limites de desconto. Podia descontar R$1.000, R$2.000, R$10.000. É porque um dos cheques era de R$15 mil que foi descontado. Mas o banco pagou, o banco aceitou o cheque e pagou. O banco poderia ter se recusado, dizendo que era só para clientes que compraram combustível, mas não está escrito isso no contrato. É um contrato de desconto. O cheque que você me trouxer aqui, eu lhe pago, né? Claro, ele não paga todo o valor. Então, o juiz julgou parcialmente procedente, condenou o réu a indenizar a importância de R$40 mil a título de danos morais e 20% de honorários. A apelação do réu, que alega prescrição, carência da ação, né, que é a empresa, o banco, né, e pede a improcedência da ação por entender que estava de boa-fé e que não praticou nenhum ato ilícito, porque ele só noticiou o fato. E o digno relator, ele rejeitou os preliminares da prescrição, carência da ação, mas julgou improcedente a ação, acolhendo a apelação, né? E condenou o autor a pagar R$1.500 de honorários, porque julgou improcedente a ação de indenização.
Bom, eu digo que a ninguém é dado causar dano a outro, excetuando os casos em que a conduta esteja agasalhada por algum excludente, traduzindo-se alguma situação, né, que ampare e justifique a lesão, como legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade. Mas, apesar disso, não raro, o delito causa danos, sendo fato que sempre gera repercussão para além do campo penal, determinando um direito à indenização em favor da vítima. O nosso ordenamento jurídico pátrio prevê mecanismos que viabilizem a restauração do bem tutelado, objeto de apreciação por ato ilícito, no seu estado natural, status quo ante, a compleição de outrora lhe a compleição que outrora lhe circunscrevia. Pela análise dos autos, entendo que existem elementos para a manutenção da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau. Isto porque, da representação criminal oferecida, folhas 42 e 53, ficou claro que o Banco Requerido tinha um contrato de desconto com a empresa Cavell, Comércio de Combustível Limitada, e nessa condição de contratante, recebia os cheques emitidos pelos clientes da Cavell e descontava no banco numa operação de desconto translativa, ou seja, o banco passava a ser o detentor do crédito e pagava um valor menor à empresa Cavell. Nessa hipótese, caso o cheque do cliente voltasse por qualquer motivo, cabia ao banco fazer a cobrança. Não se trata de ato criminoso, mas de ato de negócio corriqueiro no comércio. Mas a representação não pediu apuração, mas atribuiu a prática do crime aos sócios proprietários da empresa Cavell, quando os cheques foram devolvidos ou sustados pelos clientes, inclusive pediram a dispensa de inquérito policial. O próprio representante, o banco, né, pedia a dispensa do inquérito policial para apurar, né? Traz a representação que os cheques não foram emitidos por clientes, mas por familiares do autor, inclusive em valores superiores ao comércio em geral, ou seja, de R$15 mil. Ora, o valor a ser descontado dependia de contrato entre eles. Por exemplo, poderia ter constado no contrato de desconto que seria descontado apenas cheques emitidos até R$1.000. Se o banco pagou o cheque de tamanho valor, é porque seu contrato não previa limite de desconto. O banco podia não ter pagado o cheque. Se pagou, foi porque viu que estaria tendo um lucro maior e somente fez a representação porque o cheque foi devolvido. Assim, o nexo de causalidade entre a conduta do apelante, que, conforme demonstrado, agiu com dolo representar criminalmente o autor, atribuindo-lhe prática de crime de estelionato, causou dano moral ao apelado, o que ficou suficientemente demonstrado, de modo que sua responsabilidade resta comprovada. Por consequência, o pagamento na indenização é medida que se impõe, pois o apelado sofreu grande abalo em sua honra, em razão da conduta praticada pelo banco apelante. Teve que responder a uma ação penal como se for autor de um crime, mais especificadamente de estelionato, por 10 anos, o que bem dimensiona a angústia e tormentos vivenciados até o equacionamento do problema pela sentença absolvitória. Não existe o dever de indenizar por dano moral. Parece-me evidente, não existe o dever, parece-me evidente quanto a parte de boa-fé apresenta a representação, na suposição de que teria havido efetivamente o cometimento do crime. Mas a boa-fé, no caso, é indispensável para demonstrar a inexistência de ato ilícito, que não é o caso do presente, em que a representação do apelante levou ao conhecimento da autoridade judiciária fato não verdadeiro, como se crime tivesse cometido. E esse ato configura ato de má-fé, ato doloso, possível de ocasionar o dever de indenizar o dano sofrido pelo autor apelado, que sofreu indevidamente a instauração da ação penal como se fosse um criminoso. Além do que, não se mede o dano moral por ser subjetivo. Inclusive, o valor, entendo, não está exacerbado, mas compatível com o fato. E assim eu voto para manter a sentença em todos os seus termos. Ainda que haja ter havido aquela apuração toda, né, na mídia, mas a mídia eu acho que só usou, né, o fato dele ser proprietário de combustível e deu toda essa... Porque a sentença da juíza está perfeita, de criminal. Ela relata e ela rechaça bem essa questão, dizendo que ele não praticou nenhum ato ilícito. Se ele não praticou nenhum ato criminoso, nem ato ilícito, então ele foi absolvido. E eu acho que não foi um mero pedido de apuração. Então eu voto por manter a sentença. Fiz do empate aí, 1-1, 2-2. Eu tenho certeza que se o banco
tinha um contrato, ou mesmo que não tivesse contrato, o banco aceitou um cheque terceiro, sabia que era terceiro, endossado por ele, e que, do qual ele é garantidor, e que esse cheque, se voltasse sem fundo, o que já era previsível até antes, até que no contrato devia estar pactuado que se o cheque fosse devolvido, o banco era ressarcido, se não houvesse fundo, porque o cheque foi datado da época certa. E o banco... E o banco, no caso, sabia desde o início que o cheque poderia eventualmente não ter fundo, mas fez um contrato com ele de que ele cumpriria o cheque de uma forma ou de outra. É um contrato eminentemente comercial, não é isso? E o banco imputou a ele uma prática de um ato ilícito. O banco fez ele se defender, causou dano, que ele, de qualquer modo, por essa omissão causou dano, é obrigado a ressarcir. O banco, ao apontá-lo como estelionatário, causou dano. A tipificação do 7.1 exige vantagem devida, vantagem ilícita, que é o estelionato, não vamos entrar no mérito. Até porque o Ministério Público denunciou, não denunciou, é outro departamento. Eu fosse promotor, não teria denunciado, no caso, porque a matéria é eminentemente visível. Se ele pegou um cheque terceiro, ainda que ele sabia que não tinha fundo, ele quis fazer dinheiro e o banco aceitou, o problema é do banco. É uma matéria eminentemente comercial, eminentemente civil. O banco não teria que entrar com ação com representação, o banco teria que executá-lo, teria que cobrá-lo de uma maneira formal, a não ser que ele tivesse levado o banco, a pessoa não deu o cheque era tal, mas mesmo que não desse o cheque, ele era garantidor e o banco não estava pegando o cheque, homenageando o emitente. O banco estava homenageando o contrato entre eles. Se o emitente não interessava o banco, quem era? Tanto é que o banco não conhecia o emitente, conhecia ele. A companhia fala que não pode ser condenada porque, em decorrência da reestruturação da malha aérea, alguns voos precisaram ser cancelados, alterados, e os passageiros reacomodaram a companhia aérea. Certo? Desprovido recurso. Nada mais havendo, declaro encerrada a apresentação, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado, boa tarde.